Comecei a gravar aqui com um slide no Canvas. Como uma dívida bancária pode abalar uma marca, sua marca? Então, esse tema aqui é importante. Muitas pessoas passam por isso, muitas empresas passam por isso. Tá? Eu achei que era legal abordar esse tema antes do dia 24, aí, que é nosso super aulão, quinta-feira. Provavelmente falarei deste tema aí na quinta-feira, mas eu quis dar uma pincelada antes, que é um tema que preocupa muitos empresários aí, muitas empresárias, tá? Então, como uma dívida bancária pode sim atrapalhar, né, o seu branding. Como é que uma dívida bancária pode atrapalhar a minha marca, né, meu nome, frente aos meus clientes, né? E sim, pode atrapalhar sim, né? Isso é muito importante você saber e trabalhar em cima disso, né? Então, saudações a empresárias, empresários, pequenos negócios tornando-se empresas poderosas. Então, se você está comigo aqui, você está nesta jornada de transformação, é porque você pretende se transformar numa empresa poderosa e transformar o seu negócio num gerador de riqueza, tá? Então, eu sempre conto esse contexto aqui, que vendas, se você montou um negócio, né, você, com certeza, aí você já sabia vender alguma coisa, porque para montar um negócio, normalmente você já tem uma ideia de negócio, né, de algum produto para vender, algum serviço para vender, e acredito eu que você esteja aí já vendendo, entende que sem vendas a sua empresa não vive, né? A gente sempre classifica como vendas sendo o coração da empresa, né? E normalmente a empresária aí passa por dificuldades a partir do momento que chega um momento, né, que a empresa começa a faturar e ela satura, ou seja, ela começa a faturar e fica de lado, né? O faturamento dela não ultrapassa um determinado ponto, né? Ou ela começa a cair de determinado ponto, né? Ou o custo dela começa a ficar maior do que o faturamento, né? Ou seja, começa a tomar prejuízo, ou as despesas começam a ficar maior, né? Então, toma prejuízo, né? E para ela não ter esse tipo de problema, ela precisa ter uma finanças forte, né? Então, ela precisa dominar finanças para ela sustentar a empresa. Então, a gente normalmente classifica a finanças, a, a gestão, né, de entrada e saída de dinheiro, gestão de demonstrativo, ativos, passivos, o que é o ativo, o que é o passivo, fluxo de caixa, a entrada de dinheiro, a saída de dinheiro, né? Toda essa parte financeira, né? Contas a pagar, contas a receber, como a sustentação da empresa. Sem ela, a empresa não para em pé, tá? E se tudo está ficando certo, tudo está ficando forte, vendas e finanças forte, aí sim a empresária pode se preparar para começar a se expandir, né? E aí ela começa a utilizar o cérebro para começar a expandir a empresa, né? Começar a criar novas unidades, começar a agregar um produto novo, né? Então, a empresária deixa de participar tanto do operacional e começa a usar mais a parte de gestão, né? E é o cérebro da empresa, né? Que vai ser o responsável pela gestão. Então, quando a empresária torna-se poderosa, ela consegue aí, ela está preparada, né? Para investigar possíveis problemas, né? Então, através do fluxo de caixa, demonstrativos de resultado, ela analisa, ela vê lá, a gente está com um custo alto, então a gente está com um problema aqui, né? Custo alto normalmente é problema com o fornecedor, ou o produto que está muito alto, ou o nosso operacional está muito alto, tá? É, lá no demonstrativo a gente também consegue ver isso, né? Ou a saída de caixa tá muito alta aqui com as despesas, né? Então a gente tem que pensar aqui, poxa, a gente está com problema
em despesas. Hoje a gente vai falar sobre despesas financeiras, né? Então, tá lá com problema no despesa com bancos, né? E quando a gente detecta que é despesas com banco, a gente vai lá para os indicadores do departamento. Então, a empresária já tem essa capacidade, né, de abrir lá, então ela vai se debruçar no departamento, ela vai pegar os indicadores do departamento e vai esmiuçar. Então, entender logo qual é o problema, então ela vai trabalhar em cima. Então, esse é o contexto que eu sempre gosto de estabelecer, e ela vai lá pegar o fluxo de caixa, vai entender quais são as despesas que começaram a ficar mais altas, né, o custo, e utilizou essas 3 ferramentas, e agora começar a agir em cima. Normalmente, as ações que ela utiliza são exemplos como essas que eu tenho dado, essas dicas que eu tenho dado, né, e também utilizar os indicadores para mensurar os resultados. Então, tenho dado muitas dicas aqui, né, de ações para resolver os problemas, mas toda a atividade, a transformação da empresária, eu quero explicar amanhã, né, amanhã não, desculpa, eu quero ensinar no super aulão, né, que vai acontecer na quinta-feira, né, que é o aulão sobre gestão financeira e gestão estratégica, tá? Então eu convido a todo mundo aí a participar, clica no link aí que está no meu, no meu Instagram, tá? É luciosantanajr.com.br inscrever FBKK. Lá você clica, coloca o seu melhor e-mail que você vai ser avisado quando tiver no dia, um dia antes, você vai ser avisado lá com o link, né? Que você clica lá e você já vai ter o link vai ser no YouTube, né? Provavelmente no YouTube ou no Instagram, você vai receber o link lá de onde vai ser a aula, tá? E você vai aprender, vai ver como é que uma empresária aprende a fazer a gestão estratégica e fazer uma análise, vai ser fazer essa análise toda que eu dei o resumo, né, ao qual eu expliquei agora, tá? Então hoje a gente vai dar algumas dicas, né, explicar como é que a dívida de banco pode assim afetar o seu branding e como é que você pode evitar isso, né? Então aí ficou identificado aí um problema em gestão de marketing ou vendas ou finanças. Hoje a gente vai falar sobre vendas, né? Então normalmente a gestão estratégica que vai ser o essencial para você conquistar os resultados significativos, tá? Eu costumo utilizar muito a gestão estratégica para mensurar resultados e impulsionar os resultados, tá? Então, a solução que eu quero que você saia daqui hoje é com uma sacada para resolver sua questão, tá? Ligado hoje a finanças, né? Então, quando uma dívida bancária se torna impagável, hoje a gente vai falar praticamente sobre dívidas quando já está impagável, né? Com aquela situação já bem estressante, aquela situação bem difícil, né? Então, quando ela se torna impossível de pagar, né? Ameaça afetar já aquela situação financeira do seu pequeno negócio, aí você já tem que tomar uma abordagem cuidadosa, estratégica, tá? Então, a gente está naquele momento que a empresa já está com extrema dificuldade financeira, né? Então, talvez a empresária não participou, por exemplo, desse aulão, né? Ou descuidou e não tinha dado tanta importância, né? Ou ela já estava com esse problema na questão financeira, participou do super aulão e agora ela vai conseguir tratar desse assunto, né? Então, para situações como essa, tá? Então, essa despesa financeira aí se avançou muito, né? E ela precisa tomar uma atitude para proteger o nome da empresa. Então, ela está lá com a dívida financeira, só que ela precisa proteger o nome dela, né? Para não deixar que a dívida financeira manche o nome dela, tá? Mas é fato que ela tem esse problema, tá? Então aqui é o Lúcio Antônio, especialista em finanças e estratégias para pequenos negócios, tá? Esse caso de dívida bancária, acho que praticamente todas as empresas já passaram, tá? Vai passar ou já passaram, e você precisa ter essa inteligência, além de inteligência emocional, essa inteligência estratégica para saber se você não passou,
você precisa se preparar para algum dia, se você... Tomara que não, mas se você um dia passar por isso, você precisa se preparar, né, para isso. Mas o ideal é você identificar já pontos que não te deixem. Eu já ensinei isso em algumas lives anteriores, inclusive até te convido aí para você entrar nas minhas lives sobre finanças que tem aí no meu Instagram e ver indicadores que te previnem a você não cair em finanças, não cair em dívidas nocivas, né, que eu chamo até de dívidas venenosas. Porque às vezes existem dívidas que são oportunidades, né? Mas quando os indicadores indicam que ela começa a ser venenosa, a empresária tem a função de diminuir esse risco ou tentar liquidar esse risco, né? Porque às vezes parece que eu sou defensor do não pegar empréstimo, né? Mas e se é uma oportunidade, né, de crescimento? Ou e se aparecer uma multa e você tem que pagar, senão só a empresa vai ser executada, né? A realidade é dura, né? A gente sabe como funciona, né? Eu sei, eu já passei por essas situações. Eu sei que não é muito fácil falar, não pega a dívida, né? E tem momentos que não dá, tem momentos que vem alguma coisa que você não espera, né? E, enfim, não adianta falar, não pega a dívida, é muito fácil falar, né? Tem situações que não dá. Viu uma execução aí de 1000 anos atrás que você nem lembra que aconteceu, né? E se você não pagar no dia seguinte, sua empresa vai ser fechada, né? Acontece isso, né? E aí o único recurso que você tem é o banco, né? Então, é muito fácil falar, né? Então a gente sabe que às vezes o último recurso é o banco, ou, poxa, apareceu uma baita oportunidade de expansão, e às vezes você estudou todas as oportunidades e o banco, mesmo com uma taxa aí mais ou menos, né? Vale a pena você arriscar. Então vamos lá, o tema de hoje é como a dívida bancária pode abalar sua marca, tá? Então, primeiros pontos negativos, né? Primeiros pontos que a gente tem que ressaltar, né? O empresário, né? Não pode deixar de identificar precocemente, né? Que uma dívida está virando nociva, né? Isso é básico, né? Então você tem que sempre identificar, não pode deixar de identificar precocemente a dívida, né? Então eu sempre falo, né? Aqueles indicadores de liquidez, né? Eu já expliquei isso, então até não vou ficar repetindo isso, mas vale a pena revisitar esse, essa live, né? Índice de liquidez, não sei se vocês vão se lembrar disso, tá? Isso é muito importante para não deixar chegar nesse nível, né? Controlar, né? Controlar custos e despesas, né? E a empresária precisa chegar a um nível que tem que ter poder de tomada de decisão estratégica, né? Para não deixar a empresa cair nessa situação de a dívida ser maior, né, do que seus ativos, né? Então, o benefício que eu quero que você saia de hoje aqui, né, é ter poder de identificar, né, precocemente os problemas, controlar seus custos e despesas, tá? Tomada de decisão estratégica. Eu queria muito que você tivesse esse poder e acho que no dia 24, quinta-feira, você vai saber como é que faz para tomar esse tipo de decisões, tá? Criações de tática, né, de crescimento, de novo, no dia 24/8, você vai aprender tudo isso, e resiliência, tá? Em tempos de crise, eu sei que é difícil, mas um dia atrás do outro, você conseguindo um resultado dia atrás do dia, tá? Por exemplo, às vezes seu endividamento está maior do que seus ativos, aí você precisa aumentar o seu faturamento, aí você vai ter que ir medindo dia a dia para até seu índice de liquidez ficar legal. Isso é resiliência, né? Para o seu índice de liquidez ficar bom, né? Então, resiliência, gente, tá? Então, como é que você começa a cuidar da sua marca quando sua dívida, né? Você tá, é fácil, você tá com a sua dívida lá, tá complicado, tá? Então, só que você não pode deixar ela afetar, né?
a sua marca, né? Você tem que continuar abrindo a porta da sua loja e vendendo, né? E você não pode achar que o seu cliente fique sabendo da sua dívida ou saber que sua dívida vai afetar, né, a sua prateleira, vamos dizer assim, né? Vai faltar produto lá. Então tem que agir com calma, né? Sei que é difícil, já passei muitas vezes por isso, né? Então, antes de tomar qualquer decisão, você tem que compreender, né, que todo mundo passa por isso, tá? Não adianta muito falar quando você está com a cabeça cheia que todo mundo passa por isso, que realmente eu sei que é difícil, né? Mas você vai ter que começar a ver os detalhes da dívida. Então, taxa de juros, anota no papel. Qual é a taxa de juros? A taxa de juros é que mostra se você está pagando, se você consegue pagar mais barato ou não, né? Ou seja, você vai negociar em outro banco, você vai ter que negociar a taxa de juros, né? Prazo, anota no papel, né? Tudo que você tem de obrigação financeira com esse contrato, né? Ou se é um contrato, são dois contratos, quais contratos que você tem, então anota isso, principalmente taxa, prazo, tá? E quantos contratos você tem, né? Todos os detalhes que você conseguir sobre a dívida, com calma se anota no papel. É como se fosse um produto, você vai ter que comprar um outro produto mais barato, vamos dizer assim, tá? Então, com calma, você tem que ir passo a passo tentando resolver isso, tá? Não está conseguindo pagar. Então, tá difícil. Primeira coisa, eu sei que normalmente o banco ele é um carrasco com você, mas a primeira coisa é você formalizar lá um e-mail, né, o mais rápido possível, que você está com dificuldade de pagamento. O que isso quer dizer? Que você está formalizando que você está com uma boa vontade de pagar, né, mas só que você está com dificuldade de pagamento. Porque uma coisa é você não pagar e não falar nada para o banco, e outra coisa é falar, ó, banco, eu estou com dificuldade de pagamento, tá? Estou atrasando algumas parcelas, reconheço, tá? Gostaria de contar com a sua compreensão e, se possível, com a sua ajuda. Porque o fato de você se mostrar proativo a essa situação, né? O gerente, pô, peraí, ele tá me avisando, eu tenho que fazer alguma coisa, né? É diferente de, ó, o cara tá atrasando e não tá me falando nada, então eu vou ferrar ele, entendeu? Você tá se mostrando proativo e isso é importante até judicialmente, entendeu? Até judicialmente ele tem que fazer alguma coisa até para te ajudar. Às vezes, não adianta muito, mas você, vamos dizer que você está jogando no colo dele qualquer problema que venha falar, ó, ele não se comunicou, você está se comunicando com ele, tá? Mera formalidade, mas é importante que você faça isso, tá? Então, e você peça soluções viáveis, como ajustar pagamentos, estender prazos, tá? Ou reestruturar dívidas. Então, vai mandar um e-mail falando que você está com dificuldade e que você gostaria de soluções viáveis para estender prazos, né? Ajustar pagamentos, reestruturar dívidas, né? Possivelmente melhorar a taxa de juros e que gostaria de agendar uma reunião, tá? Este e-mail precisa conter esses pontos, tá? É importantíssimo você conseguir isso. O e-mail você tem que mandar, certo? Ele vai te tratar mal, né? Às vezes tem gerente, por incrível que pareça, vocês encontram gerentes muito bons por aí. Eu tive sorte aí de encontrar muitos gerentes bons, tá? Já encontrei gerentes ruins, tá? Mas às vezes, a maioria das vezes encontrei caras bons, tá? Eles conseguiram me ajudar, tá? E aí, terceiro ponto, negocie termos alternativos, né? Então você vai tentar negociar termos, pagamentos mais favoráveis com o banco, né? Então, o que é? Você vai tentar estender prazo, tá? Às vezes, quando você estende prazo, opa, tô recebendo uma ligação aqui, uma ligação de banco, não é não. Você vai, na negociação, normalmente eles oferecem um prazo maior, que para eles é melhor, porque você vai pagar mais juros, né?
mas às vezes a solução que você tem é essa, a curto prazo, né? Mas aí você tenta, ó, vou pagar em maior prazo, mas aí você tenta sempre reduzir os juros, tá? Qualquer negociação, você tenta reduzir os juros. Ainda mais nessa fase, se você está me ouvindo agora, nessa fase é importante você aproveitar que as taxas de juros talvez vão cair, o CDI, né? Eu desconfio que talvez a inflação vá aumentar, porque eu estou vendo a gasolina subir, tá? Por outro lado, eu estou vendo aí que as taxas de juro, né, pararam de subir, né, parece que vai dar um relaxamento aí. Então, talvez aí nesse momento aí você consiga alguma coisa, né, de taxa de juros menores, né? Mas sempre é importante você conseguir aí uma taxa de juros menor, tá? Nunca maior, tá? Não sei que você pegou um empréstimo aí na época do Covid, né, que as taxas estavam realmente baixíssimas, e você está renegociando agora. Então, putz, aí você realmente vai, vai se complicar, né? Não vai ter jeito, você vai pegar taxas bem maiores, tá? Às vezes você possui vários empréstimos, né? E aí, se você conseguir estudar um jeito que você, se for viável, juntar todos num só e parcelar em várias vezes e comparar se é melhor você pagar todos junto em várias vezes, vai ser melhor do que você pagar um por um, né? Só que tá te prejudicando mais, né? Aí você tem que fazer essa comparação, porque às vezes você pagando vários, um vai acabar logo, o outro vai acabar logo, né? Só que isso é muito pessoal, você tem que realmente pensar, né? Agora, se somando as parcelas de todos, mesmo que separados, está te prejudicando muito e vai ser melhor você pagar um só em várias vezes, é uma saída também. Então, também pensa nisso, tá? Busque ajuda profissional. Então, nessas situações, é legal você ter um advogado. Se está muito complicado a negociação e começa já naquela fase de eles começarem a bloquear a conta, ameaçar a tomar as garantias, tá? É legal você ter um advogado, porque às vezes eles pressionam de uma forma que você não sabe se eles têm o direito de pressionar ou não, e às vezes você se entrega, você comete erros que eles te pressionaram e te forçaram o erro. Então é legal sempre ter um advogado, porque numa dessa você entrega alguma coisa para eles que você não precisava nem ter entregue. Então é muito. Várias vezes eu quase entreguei o ouro para o banco sem precisar, né? Uma vez eu estava renegociando uma dívida que estava muito alta, não estava nem apertado, mas estava muito alta, né? E eles queriam que eu colocasse uma garantia de um imóvel, né? E eu chamei um advogado e não precisava nada disso, né? Eles só estava trocando uma taxa de juros, né? Só que eles são muito espertos, né? E era só trocar a taxa de juros. O empréstimo estava lá e foi muito mal negociado. Eu queria negociar, porque estava uma absurda a taxa. Só que eles queriam que eu colocasse uma garantia de imóvel. Eu me recusei, chamei o advogado mostrou que eles estavam totalmente errados, estava abusivo, né? Então, é, se o advogado não entra nessa hora, eu estava perdido. Então, é muito importante um advogado, né? E um consultor financeiro como eu, com a experiência de taxas de juro, negociar nesse momento é muito importante. Renegociar, porque às vezes eles vêm com umas taxas abusivas e você não sente, porque às vezes você fala, eu vou pagar menos nesse mês, só que você vai pagar em mais vezes ainda, e no final você vai pagar 3, 4 vezes mais, né? Só que como você vai pagar um pouquinho menos nesse mês, né, nos meses, você não está percebendo que eles estão sendo abusivos. Então é interessante você também contar com profissionais. Estou puxando o meu jabá aqui como consultor financeiro, né? Eu faço isso para algumas empresas, mas é interessante você sim contar com profissionais para fazer
esse fluxo de pagamentos, tá? Estudar taxas, né? É importante, porque às vezes se contrata um profissional, o custo que você vai pagar de um profissional vale a pena do que você, né? Do que você vai perder com o banco por uma jogada que às vezes ele vai te forçar a barra, né? E você vai deixar com o banco milhares de dinheiro para eles lá ao longo dos anos, né? Mas essa questão do advogado, eu já uma vez foi muito importante para mim, tá? Eu nunca contratei um consultor financeiro porque eu sempre calculei os meus custos, né? Então eu já sabia quando o banco vinha, só de eu mostrar minha calculadorinha lá, o cara já, opa, esse aqui não pode brincar, esse aqui já sabe o que está fazendo, né? Mas várias vezes eu já livrei a cara de muitos clientes meus, né? Amigos também que vinham perguntar, né? Principalmente clientes meus, né? Eles falavam, vou trocar, tô com esse empréstimo aqui. Quando eu entrava na empresa, eu já falei, quais empréstimos você tem, né? E a primeira coisa que eu faço é isso, quais empréstimos você tem, já vamos negociar, já vamos renegociar, antes de qualquer coisa. Às vezes o cara nem me contrata nem para fazer isso, mas eu já vou em cima disso, né? Porque eu adoro fazer isso, eu adoro. Achar taxa de juros, taxar empréstimo, tá? Então, é muito importante isso. Vamos lá. Lembra quando eu falei que é legal você se antecipar com os bancos? Também é legal você, se você tem credores, por exemplo, você compra de fornecedores a prazo, né? É legal você ligar para os fornecedores que você tem. Por exemplo, você compra o estoque, você parcela em 5, 6 vezes. É legal você ligar para eles e falar, ó, estou com um problema no banco, já estou resolvendo, gostaria de te avisar antecipadamente para você ficar ciente. Porque eu tenho certeza que o seu fornecedor não gostaria de descobrir de outra forma, a não ser da sua boca. Então isso é interessante porque você passa uma credibilidade para ele tremenda, tá? Então é legal você informá-lo, tá? Bola uma frase, manda um e-mail, você mesmo liga, né? Ó, tô com dificuldade com o banco, tá? Uma dívida mal negociada, tô tentando negociar, tô com dificuldade, mas eu já estou em negociação, tá? Gostaria que você confiasse em mim, mas não queria manchar meu nome com você, tá? Então estou sendo proativo para resolver essa questão antes, tá? Essa atitude vale muito, tá? Para o seu nome, tá? Ele vai falar, pô, o cara tá me ligando aqui, entendeu? Isso é questão de, né, maturidade. Ele vai te mostrar, você vai ganhar muitos pontos com isso. Feito tudo isso, o que você tem que pensar? Talvez você vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer compras a prazo. E é até melhor você não assumir mais dívidas. Eu já vou falar sobre isso. Mas é melhor você priorizar redução de despesas e custos desnecessários. Tá? Então começa a cortar custos e despesas. Cortar custos eu sei que é difícil. Mas lembra quando eu te ensinei o sistema ABC de estoque? Tá? Assiste a minha aula de estoque, sistema ABC, começa a implantar esta técnica estratégica de estoque, tá? E comece a cortar os estoques que você não tem tanta necessidade. Foca no nível A de estoque, que te dá mais lucro, tá? Este é um ponto. Despesas desnecessárias, aquelas despesas que você acha que não vai ter necessidade, corta, tá? A empresa enxuta pelo menos em 2 anos até se resolver essa questão, tá? Prioriza isso, tá? Então, aquele sistema ABC foca nisso, tá? Começa a comprar mais produtos do nível A, nível B, tá? Nível C tenta dar uma cortada, né? Vai nos produtos que te dão mais lucratividade. E despesas, supérfluo, tira. Vamos dizer assim que você está na função modo guerra, né? Então, aquelas despesas supérfluas, esquece. Vamos modo guerra, tá? Por quê? Porque você vai ter que foco no cliente, tá? Tudo que você tiver para investir é focado no cliente. Produto, tudo que você tiver de capital é para investir em produto. Produto pro
transformar em lucro para voltar para você pagar a parcela provavelmente que você está renegociando e pagar novos produtos para ir para a prateleira de novo, te dar mais lucro, pagar a parcela. Esse vai ser seu ritmo durante alguns anos, tá? Então, produto, recebeu o produto, o lucro, paga a parcela e refaz o estoque. Preferencialmente, aumenta o estoque e paga a parcela. Aumenta o estoque, paga a parcela, tá? Então, fazendo com que você cresça só com esse tipo de rotatividade, tá? Então, e assim que você vai focar no cliente. Então, aumentar aqui minha loja nesse período, esquece, agora esquece. Fazer uma reforma, esquece. Esse momento não é para isso, é preservar a confiança e o relacionamento com seus clientes, tá? Então, você tem que evitar novas dívidas. Então, evita novas dívidas, tenta fazer um modo, que eu falei, modo guerra, tá? Então, você está lidando com a dívida, você está lidando com esse momento difícil, né? Com esse endividamento especial, vamos dizer assim, não assume outro compromisso, tá? E vai tentando lidar com essa situação. Não compra nada a prazo, tá? Tenta comprar tudo à vista para você não perder o controle. Seu estoque, tenta comprar à vista, né? Então, recebeu o lucro, né? Vendeu o produto, né? Vendeu o seu estoque, recebeu, já pega o dinheiro, repõe o estoque, pega uma parte, paga a parcela, né? Vai lidando assim, sem aumentar seu endividamento, tá? E ver se vai aumentando aí essa lucratividade, né? Até você conseguir sair dessa dívida. Então, é uma situação realmente que você vai. Infelizmente, eu tenho que te falar, vai ficar tenso, né? Por alguns meses, né? Depois se acostuma, né? Mas no começo você vai se privar de bastante coisas, né? Mas se você pegar esse ritmo, né? Não pode gastar com outras coisas, né? Vou comprar um estoque a mais aqui, se alguém precisa. Não, é só o estoque que você precisa para vender que dá mais lucro, entendeu? A não ser que faça um pedido especial, um cliente que pagou antes, alguma coisa desse tipo, né? Então, alguma situação especial, vamos dizer assim, tá? Considere alternativas legais, né? Então, se a situação realmente, né, tá insustentável, né? Foi o que eu te falei, consulta advogado especializado, tem que ser especializado, tá, gente? Não pega um trabalhista para resolver a questão de endividamento financeiro, né? Faz muita diferença, viu? Eu já peguei opinião de advogado que não era do ramo, né? Realmente, o cara que é do ramo, ele tem muita dica, é diferente, tá? Tem que ser especialista, tá? Para entender quais opções legais, né? Às vezes, quando o banco, foi o que eu te falei, às vezes o banco ele já está tentando te executar e você fica com medo, né? E às vezes o advogado consegue legalmente, né, te ajudar, né, em muitas situações. Que o banco às vezes ele te mostra muito muito poder, né? Vou acabar com a sua vida. E às vezes não, às vezes o advogado consegue bastante coisa, né? Consegue negociar, né? Mas eu espero que você não chegue nessa situação. Mas é assim, você tem que lutar para não ter que fechar as portas, né? E um advogado honesto e que conheça dessas questões de endividamento bancário torna-se muito importante, tá? E negocia com ele tudo antes, tá? Não negocia depois, não. Negocia antes de entrar para a guerra, para a batalha, mas negociando com ele antes, tá? É muito importante. Mas quando chega nesse momento aí que o banco já está indo para cima, assim, é importante você
ter um advogado do seu lado, tá? Então, confie em mim, gente. O impacto de uma dívida bancária sobre a marca é um lembrete poderoso de como as questões financeiras não são apenas números e balanços, né? Ela tem um potencial de afetar o coração e a alma de um negócio. Você, depois de uma briga com o banco, você sai devastado, tá? O coração a venda é o coração da empresa, né? Então você acaba não tendo credibilidade para nem repor estoque. Eu já passei por isso, tá? Eu já fechei uma loja, já quebrei. Chegou um momento que eu não tinha como repor estoque. Eu não tinha, porque eu estava com o nome sujo e ninguém queria me vender a prazo. Então eu não tinha como repor estoque. As prateleiras ficaram vazias, né? E mesmo eu tendo tomado todas essas medidas de falado, eu tô com problema de banco e tal, né? Como é que ele ia liberar pagamento a prazo, né? Eu entendia também, né? Então, mas enfim, confiança e relacionamento com o cliente é tudo, tá, gente? Então, evita chegar a esse ponto, tá? Então, gerenciar finanças antes, tá? É o que eu digo. Você gerenciar fluxo de caixa demonstrativo e agregar a gestão estratégica com indicadores, mensurar o resultado com indicadores, deixar só seu gerenciamento financeiro forte para depois você crescer de forma estratégica, confie em mim, gente. É o que faz a diferença, tá? No começo parece que eu tô falando besteira, tô enchendo linguiça, mas você só vai perceber como eu percebi a hora que você está quebrando. A hora que você está com o banco te ligando. A hora que vem as cartinhas. A hora que vem os cartórios. É essa hora que você fala, putz. E eu tomara que você não tenha que lembrar de mim. Putz, eu devia ter lembrado do Lúcio. Devia ter feito o aulão. Entendeu? É essa hora que você vai pensar, ó, devia ter feito gestão estratégica. Eu deveria ter deixado minha gestão financeira forte. Porque a gestão financeira forte, ela não deixa a sua empresa cair, tá? E onde é que eu vejo que as pessoas mais erram? É isso. Ou ela tem medo de gestão financeira, por quê? Porque parece que é um bicho de sete cabeças. Tem uns consultores que falam difícil, né? Tá aí o banco, tá entrando dinheiro, às vezes você tá numa fase boa, né? Tá entrando dinheiro, tá pagando as contas, tá lá no débito automático, né? E aí, né? Não tá nem aí, né? Então, se não ausência de identificação precoce de problemas, que tem a ver com o mesmo item um, né? Você não tá nem aí, você tá lá, tá dando tudo certo, né? Então você não se preocupa, né? Ou às vezes você até tá com problema, mas você não acha que um fluxo de caixa mal feito pode atrapalhar suas vendas. Como é que o fluxo de caixa pode atrapalhar minhas vendas? Olha aí, tô te dando um exemplo, né? Você tá endividado com o banco ele mancha seu nome, você não consegue fazer compra a prazo. Você não consegue fazer compra a prazo, você não enche a sua prateleira. Olha só que absurdo. Você não consegue. Você tá com o nome sujo, todo mundo levanta sua. Que a gente brinca, né? Capivara. Todo mundo levanta seu nome, o seu cliente vai falar: não vou comprar lá, né? Essa empresa aí tá com o nome sujo, né? E ó, quando eu fiquei com o nome sujo na minha outra empresa, né, na loja que eu quebrei, eu me senti um bandido, né? Não, eu só praticamente quebrei, né? Mas a imagem que você sente, né? É que você é um bandido, né? É difícil, é complicado, né? Outra coisa que eu vejo que as pessoas erram, né? É falta de controle de custos e despesas, né? Então você começa a faturar, faturar, faturar e de repente seu custo está maior que seu preço de venda. Suas despesas estão altas, né? Então você, principalmente as empresárias que eu vejo aí que trabalha, chega no final do mês,
não consegue pagar o boleto, não consegue pagar, né, as despesas, né, e começa a ficar cansada, pô, não consigo, trabalho, né, e o que acontece? Se tem uma dessas despesas é um empréstimo, aí começa a dar problema com o empréstimo, de repente não paga o empréstimo, né, vai ver o banco, a dívida com o banco está maior do que todos os ativos dela. E aí acontece toda essa confusão que eu estou mencionando, né? E, e hoje mais um item que eu mencionei, né, é não se comunicar abertamente, né, para defender sua reputação, que eu acho que é muito importante isso. E por onde começar? Então, eu começaria realmente fazendo sempre análise financeira, indicadores, né, entender finanças, fluxo de caixa, gestão de demonstrativo, né, melhorar sua capacidade analítica financeira, tá, entender o que é o fluxo de caixa, quais são as suas saídas de caixa, né, como é que está seu custo, tá? Puta assunto chato, Lúcio. É melhor ter um assunto chato desse do que ter que fechar as portas da sua empresa. Você não sabe como é chato fechar as portas da sua empresa. É triste. É muito triste. Tá? Depois vocês vão lembrar do Lúcio falando as chatices. Né? É muito triste. Né? Vender os seus móveis a preço de banana só para você ter que entregar o imóvel logo, para não ter que pagar mais um aluguel. Né? Porque você não tem mais dinheiro para nada. Né? Então é uma situação muito chata. Né? Então, uma capacidade de uma empresária de analisar e compreender, né, os dados financeiros é essencial para o seu sucesso, né? Então eu faria isso mensalmente, tá? Implanta os indicadores para você mensurar. Como é que eu fui mês passado? Fui melhor que esse mês, né? Quais indicadores, Lúcio? Na quinta-feira você vai ver quais são os indicadores. Eu tenho 45 itens, índices para cada setor, no mínimo, tá? E é isso. Como é que se organiza? Identifica o problema de cada setor, né? Detectou o problema, faz análise financeira, fluxo de caixa demonstrativo, né? Identificou, abre a lupa, que eu brinco, abre a lupa para cada setor, né? E vai em cima dos indicadores, vê se um indicador for melhor do que o outro, o que começou a cair, você já age em cima. Identificou, começa a implantar as técnicas de melhoria. Toda semana, praticamente todo dia, eu ensino algumas técnicas de melhoria e começa a monitorar se está melhorando ou piorando, tá? Então, eu, eu investiria em cursos para você, empresária, para dar um upgrade, né, em conhecimentos, né? Na internet se encontra bastante coisa, né? Expertise, por exemplo, eu tenho expertise eu estava vendo, né, de novo, né? Já tô mais de 2 décadas aí nessa, né? Então comecei em banco, já já passei, acabei de falar, né? Já fechei uma loja, já quebrei, tá? Fechar é um jeito simpático de falar que eu já quebrei uma loja, né? Então, se eu não gostaria de receber um conselho de quem já quebrou, né? É melhor do que receber um conselho de quem fala que deu tudo certo, né? Eu já sei como é que é, né? Falar a verdade, né? Consultoria, assessoria, já administrei, já faturei mais de 20 milhões, né, ao longo desses anos. Então, eu sei como é que funciona, já recebi visita de vigilância, já sei como é que lido com contadores, sei como é que funciona fiscal, já tenho muita experiência com muita coisa, tá? Então, eu sei como é que funciona, todos os caminhos. Então, realmente, montei o meu método baseado em tudo que eu realmente conheço, tá? Já me formei realmente numa das melhores faculdades, mas não só disso. O meu maior escola foi, né, no chão de fábrica mesmo, né? Apanhando aí, errando, aprendendo, acertando, tá? Então, tenho muito material. Por eu gostar de finanças, eu aprendi muita coisa com número, então acho que a parte estratégica é muito números, né? Indicadores, né? Então isso me ajuda bastante. Então acho que o meu método acaba
me ajudando por isso, porque veio muito a calhar, porque praticamente tudo, os indicadores são todos via números, né? Então eu criei números, indicadores, né, de todos os setores para você ir desenvolvendo melhorias, por exemplo, no seu operacional. Como é que você analisa lá as melhorias, né? Pô, Lúcio, como é que eu vou analisar se o cara que faz a embalagem, né, para entregar, tá indo bem ou mal, né? Eu tenho como melhorar isso. Eu tenho. Por quê? Porque eu já fiz isso, né? Eu criei já um sistema de agenda do pessoal que fazia agendamento. Eu, eu criei um sistema lá porque eu não conseguia pegar a menina que ligava para a mãe dela todo dia às 3h30, né, para bater papo. Eu consegui pegar isso aí, né? Peguei um indicador lá de qualidade e peguei. Então, são várias coisas que eu fui criando, né? Só para fazer um parênteses, eu peguei um sistema de agendamento de hotel. Olha só. E adaptei para o meu sistema. Para pegar a menina que fazia agendamento. Porque eu não conseguia mandar ela embora, né? Resumindo. Por quê? Porque os agendamentos que eu precisava começaram a cair e eu não conseguia como, né, melhorar isso. Então, foram muitas coisas que a gente foi criando, né? E é tudo em base de indicador, porque é o jeito que você consegue provar, né? E é o jeito mais justo, certo? Então, acredito que é isso, tá, gente? Essa questão de banco, se você realmente lidar com paciência e conseguir controlar o coração, e um advogado sempre do lado te defendendo nessas horas que o banco vem para cima, né? Mas principalmente, eu acho que o mais importante é você defendendo o seu nome, a sua marca, é muito importante, tá, gente? Você agindo proativamente e quando você está nessa situação, se você conseguir se organizar para fazer as compras do seu estoque à vista e só trabalhar com esse dinheiro, repor o estoque, o lucro vem, você compra o estoque à vista, veio o lucro e vai repondo, e só trabalhar com esse dinheiro sem fazer nada a prazo, fazer essa rotatividade, porque tem muita gente que acostuma a comprar estoque a prazo, né? E perde esse ritmo, né? Se você conseguir fazer esse giro, é importante, tá? Então vale muito a pena você manter esse seu nome, tá? Nesse momento de crise é essencial, tá? Então fica essa minha dica e é isso, tá? Eu espero vocês aí, se inscreva aí no Super Aulão, quinta-feira. Conto muito aí com a presença de todos. Se vocês tiverem alguma amiga, alguém que tenha pequenos negócios, loja, prestação de serviço, indica aí o meu Instagram, Lúcio Antônio, tá? Ou passa esse link aí, luciosantanajr.com.br/inscrever FBKK, tá? Pede para se inscrever lá, colocar o e-mail, já vai cair no site lá que vai receber um link acho que vai ser no YouTube e no Instagram, tá? Eu só tô resolvendo essa parte, mas vai receber o link lá onde vai ser, tá? E, enfim, a gente se vê lá do outro lado. Certo, pessoal? Então, quem esteve comigo aí, muito obrigado. Tá rodando aqui, eu não tô vendo quem tá, mas agradeço todo mundo aí que esteve comigo. Fiquem com Deus aí, amanhã tem mais. E até dia 24 se a gente não se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.